A palavra é Evangelion, ou boa notícia. Se você é como eu, você deve estar atordoado com o volume de notícias nesse momento que a gente está vivendo. Aliás, uma coisa que nunca esteve tão clara é o poder das notícias. Notícias têm o poder de comunicar fatos de forma que afeta a realidade de quem as ouve. As coisas ficam mais reais quando a gente ouve uma notícia. Você quer ver uma coisa? Teoricamente, nada mudou no dia em que mandaram a gente ficar em casa por conta desse vírus. A vida ainda estava acontecendo, seus filhos ainda estavam na escola, você ainda estava fazendo as coisas que você normalmente faz. Mas aí você chegou em casa, ligou a TV e uma notícia parou o mundo. E a notícia parou o seu mundo e parou o meu mundo. Porque a notícia tornou a coisa real. Você vê, a notícia não cria realidade, mas ela faz a realidade mais real. Mas a realidade não é determinada apenas por más notícias. Na verdade, o evento que alterou a história de forma definitiva também chegou em forma de notícia. Quando os primeiros cristãos contaram a história de Jesus para o mundo, eles chamaram essa história de Evangelion, que no grego significa boa notícia ou boa nova. É a palavra que se usava para se falar de eventos que tinham o potencial de mudar o mundo. Por exemplo, um dos contextos nos quais esse termo era utilizado era o contexto das boas novas do imperador romano, como as boas novas de suas conquistas militares. O nascimento de César Augusto, por exemplo, é descrito como o princípio das boas novas para o mundo. Tem um caráter transformador, como se algo único estivesse acontecendo na história. Mas embora as boas novas do imperador fossem boas novas para alguns, para outros, como os judeus palestinos que viviam oprimidos pelo Império Romano, as boas novas do imperador não eram de forma alguma boas notícias. As boas novas que o povo de Deus esperava eram aquelas prometidas por Isaías. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis, aí está o seu Deus. Essas sim eram boas notícias. Eis, aí está o seu Deus. Deus não está longe ou alienado das necessidades do seu povo. Ele é um Deus que se manifesta, que se faz presente. E aí vem Marcos, o evangelista, o proclamador de boas novas, começando o seu evangelho assim: o princípio das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, segundo disse o profeta Isaías, preparai o caminho do Senhor. Esse sim, era o princípio das boas novas. Essas são as boas notícias que mudariam o mundo. A notícia é de que Deus veio, que Ele entrou no nosso mundo, abraçou a existência humana e inaugurou um novo tempo em que o reino de Deus é uma realidade chegada. Todas as notícias que vieram depois dessa notícia são notícias secundárias. Por mais que as notícias presentes alterem nossa realidade presente, nenhuma notícia pode alterar a história de forma definitiva como as boas novas de Jesus de Nazaré. Desde então, qualquer notícia, boa ou má, acontece no contexto da notícia que mudou a história. A boa nova. Eis, aí está o seu Deus. E essa boa notícia, assim como toda notícia, torna a realidade mais real. A realidade da manifestação de Deus em Cristo não é coisa do passado. É a notícia que continua ecoando pelas câmaras da história e ainda transforma a realidade de quem as ouve. Eu não posso prever o futuro. É provável que as notícias de amanhã sejam piores que as de hoje. É provável que vamos ouvir ainda muitas más notícias antes de ouvirmos algumas notícias boas. Nesse momento é importante ouvir notícias, principalmente aquelas que provêm de fontes seguras. Mas uma coisa a gente precisa se lembrar: que seja o que for que ouvimos pelos meios de comunicação, nós continuamos vivendo no mundo em que o Evangelion, a boa notícia, já foi anunciada. Eis, aí está o seu Deus. Deus te abençoe.